Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um Smart Cash. E hoje, segundo dia de Expo Engá 2026, com grande alegria nós vamos receber um grande amigo, um grande empresário, que é o Guilherme Jalotto, neto do Joel Jalotto, filho do Alexandre, que hoje tocam a operação da Jalotto Transportes, uma das maiores transportadoras do nosso país. Então, Guilherme, é um prazer receber você aqui, a gente fica muito feliz de ter aceitado o convite. Você, além de um grande amigo pessoal nosso, é um grande empresário, uma referência. Hoje um maratonista, assim como a gente também, estamos correndo junto. É isso aí. Então a gente fica muito feliz de receber uma pessoa referência como você, para a gente poder bater um papo legal, entender hoje a operação de vocês, entender a sinergia dos nossos negócios e como eles se congruem para que a gente possa, tanto você atuar como a gente, de maneira conjunta. Um prazer estar aqui, meu irmão. Quando você me convidou, fiquei muito feliz. Tá aqui, tô aqui entre amigos, Felipe, Paulo, amigos de longa data aí. Então, vamos bater um papo. Espero poder agregar para o público de vocês. Tamo junto. Que bacana. Bom, para a gente começar, eu acho que o principal ponto aqui é a gente entender Jalotto Transportes, aonde tudo começou, como que tudo isso se formou, veio do seu avô, não veio, como é que aconteceu tudo isso durante o tempo, até chegar hoje no Guilherme Jalotto, estar junto na operação, tocando ali, trabalhando junto. Cara, essa é uma história longa. Meu avô, a empresa tem 45 anos no mercado. Meu avô, ele foi caminhoneiro, começou trabalhando para os outros, ele era da parte comercial. Meu avô não tem estudo nenhum e sempre atuou na parte comercial. E conversando com muitas pessoas, foi agregando caminhão nas outras empresas e começou comprando caminhão, chamando amigos para trabalhar e a empresa foi pegando tração. Então, desde 1981 tem a transportadora. Sempre foi uma transportadora familiar. Então, eu sou a terceira geração trabalhando no negócio, trabalhando junto. Meu avô atua 100% no negócio hoje. Meu avô, meu pai, meus tios. Então, é uma empresa familiar que eu tenho muito orgulho aí de participar, de estar aprendendo até hoje com eles. Que legal, cara. Você tem alguma memória afetiva de dentro da empresa, assim, que você pode Total, ligar, total. assim, de quando você era mais novo, que fez com que você é formado em administração, né, que fez com que você tivesse vontade hoje de estar lá, de querer também dar continuidade no legado do seu avô, né? Cara, desde quando eu nasci, eu tô lá na empresa, porque meus pais sempre trabalharam lá, então minha mãe levava eu no carrinho e eu ficava lá com ela desde nenê mesmo, literalmente. Eu tenho 31 anos, então faz 31 anos que eu tô lá. E com 5, 6 anos eu já tenho memória lá de estar no meio dos caminhões, estar com o motorista. Então, assim, eu brinco que o amor pelo caminhão ali, pelo negócio, desde o início esteve comigo, porque eu ando de caminhão desde sempre, cara. Então, eu fui pegando amor a princípio primeiro pelo caminhão, que uma criança ver um caminhão já é grande, né? Então, você imagina para uma criança ver aquilo lá. Eu adorava. Então, o primeiro foi o amor pelo caminhão e depois foi pelo negócio. Eu com 16 anos eu comecei a participar na empresa, não sabia fazer nada, então fui aprendendo, foi meu primeiro emprego, então fui rodando setor por setor e até hoje estou lá. Então eu sempre vi meu avô, meu pai, minhas tias, meus tios lá, então foi uma inspiração para mim, fui aprendendo a trabalhar com eles e até hoje é assim, estamos aprendendo tudo junto lá, é uma escola diária estar com eles. Cara, que legal. E hoje a sua área de atuação dentro da empresa, qual que é a sua função lá? O que que você exerce? Como que funciona? Quando eu entrei, igual eu falei, né, eu fiquei rodando setor por setor, fiquei na recepção, fui pro setor de faturamento, RH, fui entender todo o processo, né, porque eu não tinha experiência nenhuma, então fui conhecendo processo por processo. Hoje eu tô na parte de gestão de custos, então eu até falo que do cafezinho da empresa até a compra e venda do caminhão, eu passo por isso, passa por mim lá, então tudo que dá pra gente reduzir custos, novos projetos, eu tô envolvido. Entendi. Até você falando aí de reduzir custos, tudo isso entra diretamente no planejamento financeiro da empresa, né? Nós temos na nossa empresa a Smart Private Capital. Hoje ela é uma empresa como se fosse uma assessora de investimentos. Ela trabalha ali com venda de consórcios, venda de financiamentos e assessora também os clientes nos seus investimentos. Tanto investimentos via crédito, como consórcios de financiamentos, quanto investimentos também imobiliários, que daí faz uma conexão com a Connections. Então, a gente entende muito isso, que o nosso cliente hoje, ele tem uma dor de ter que ter um assessor bacana, um cara que entenda de mercado e não somente o mercado específico, por exemplo, só imóveis ou só crédito. O cara tem que entender todo o mercado
para poder saber fazer uma linkagem de tudo isso e entregar um produto final bacana que atenda os anseios e as necessidades do cliente. Então, você estando nesse setor, você vivencia isso dia após dia. E já diretamente nesse ponto, eu queria entender uma parte da operação de vocês. Hoje, vocês são uma das maiores transportadoras do Brasil, tem inclusive contratos com grandes empresas a nível nacional, que a gente vai querer que você comenta um pouco para a gente. Como funciona a operação de vocês hoje? Vocês fazem aquisição tudo com capital próprio? Vocês fazem consórcios, fazem financiamentos? Como é a estruturação dessa operação de vocês? Cara, não tem uma. Funciona assim, nós temos a parte de pagamentos à vista, depende muito do momento que está o mercado e o momento que está a empresa, mas nós atuamos nesses 3 braços aí, no pagamento à vista, no pagamento via consórcio e financiamento. Então depende muito do cenário, vai muita análise ali para entender que a compra desse ano vai ser financiamento, a compra desse ano vai ser consórcio, a compra desse ano vai ser à vista. Então depende muito da saúde do caixa que está a empresa para a gente fazer esse movimento. Então vai muita análise, é igual você falou. Geralmente as empresas pensam muito no faturamento. O faturamento é muito importante, sim, mas você tem que tomar cuidado para ele não virar aquela. Eu falo que é a métrica do ego. Você focar só no faturamento. Então você tem que focar também muito na gestão de custo ali, na lucratividade. O que adianta eu faturar 10 se o meu custo é 9,5? Eu não tenho caixa, não tenho gordura. Então, hoje a gente está muito focado na lucratividade, no custo que a empresa vai ter para o caixa ali. Exatamente. Eu acho que dentro disso que você falou, ela linka perfeitamente com o que a Private faz hoje. Porque, justamente, para você fazer a aquisição de um bem, ainda mais um bem de uso corrente da empresa, que é o caminhão, você tem que realmente avaliar o mercado. Porque o caminhão é um bem de alto custo, né? E custo de manutenção alto também. Então, para você fazer a aquisição disso, você tem que ter planejamento. Seja através de um consórcio, que é uma aquisição a um pouco mais longo prazo. Se é um financiamento, a taxa de juros tem que estar boa para que você faça aquela aquisição de imediato, mas pagando de forma parcelada. Ou se ambas estão inviabilizadas, você tem necessidade imediata, mas o financiamento está caro e o consórcio a gente sabe que é a longo prazo, você tem que fazer o pagamento à vista, né? Então é tudo um estudo realmente de mercado que se faz para a gente poder entender qual é a realidade daquele momento que a empresa vive, para poder implantar o que você precisa, 2, 3, 10, 100 unidades de caminhão, o que for. Um Então paralelo que eu acho muito legal a gente fazer, que a gente até conversou em outros podcasts, é sobre a diferença do valor e do custo. E eu sei da operação de vocês, a gente tem uma amizade muito longa, mas eu acho interessante a gente falar para o pessoal a perfeito. diferença de você transportar uma carga especial. O quanto isso gera de um custo adicional e, obviamente, um faturamento também maior. A gente traçando um paralelo, isso com o mercado imobiliário, onde a gente vê imóveis de alto padrão, onde você vai pagar mais caro, mas, obviamente, também quem constrói também tem um custo muito maior para te Com entregar certeza. tudo aquilo. Fazendo um paralelo para dentro do meu negócio, a gente sempre tenta fazer. Nós já temos a carga ali. O nosso maior estudo é como essa carga vai chegar do ponto A ao ponto B com o menor custo possível. Então a gente tem uma equipe interna trabalhando, vários braços ali, trabalhando, por exemplo, na aquisição da negociação do preço de diesel, por exemplo. O preço do diesel impacta diretamente dentro do meu negócio. Então, numa negociação num posto, por exemplo, num posto parceiro nosso, o custo do litro do diesel ser bem negociado já vai ser outro frete para mim. Outro braço que a gente também faz lá é o treinamento e investimento em telemetria. Por exemplo, treinamento para o motorista fazer a viagem do ponto A ao ponto B, fazendo uma média melhor, porque eu não quero só que o motorista X chegue no ponto B. Ele tem que chegar com segurança, na velocidade permitida, fazendo média. São mais de 300 caminhões na frota. Então, se eu cuidar da média que esses caminhões fazem, quanto que eu não vou estar colocando no bolso, entendeu? Então, é igual você falou, a manobra do custo ali para nós é fundamental. E nesse ponto específico, que é bem bacana o que você trouxe. Vocês hoje, essa operação, ela roda tudo manual ou vocês já começaram a se inovar, colocar tecnologia, automação, inteligência artificial? Vocês já estão se renovando? Não. Como é que está sendo feito isso? Nós somos muito parceiro da tecnologia, porque o papelzinho ali não ia dar conta. Então nós temos profissionais qualificados para analisar esses dados e fazer uma gestão, uma conscientização com os motoristas. Mas assim, o braço da inteligência artificial, de um sistema integrado para todo mundo na empresa enxergar os movimentos é fundamental. Precisa ter. Eu falo assim que não é obrigatório.
Entendi. Não, legal. E na sua visão, hoje falando aí do mercado de transportadora, tudo, a gente queria escutar um pouco, porque é muito bacana, ela e diversifica muito da realidade transportadora, porque há transportadoras e transportadoras. Temos as transportadoras comuns que fazem o transporte de produtos normais, né? Soja, milho, etc. Mas vocês têm cargas especiais, que é um negócio muito bacana que inclusive estamos na Expo Ingá, então seria legal você contar um pouco para a gente dessa experiência, para o nosso público poder entender, saber o que são essas cargas especiais, qual que é o trato especial que tem que ter, se tem que ter certificação a mais, se não tem, como funciona, e seria legal se você explicasse um pouquinho para a gente. Cara, lá na nossa empresa nós temos, nós dividimos em 3 braços, o produtos alimentícios, cargas alimentícias, cargas químicas e produtos sólidos, que daí engloba o cider e o baú, que daí já é produto paletizado. A gente trabalha com cerveja paletizada, farinha em bag, que aí vai tudo nos pallets, então são cargas sólidas. Na parte de alimentício, a gente é muito forte no óleo vegetal. A carreta é aquele tanque Redondinho, inox. cilíndrico, né? Exato. E óleo vegetal a gente carrega para o Brasil todo. E também tem os silos, que também é uma carreta redonda. E a gente carrega polietileno, PVC em pó. Aí são outros tipos de produto, da parte química. E aí, falando das certificações, também o padrão de cliente que nós temos, é obrigatório você ter certificações, como ISO 9001, ISO 39001, que você mostra para o teu cliente a seriedade do teu negócio, né? A burocracia que existe ali dentro para você conseguir carregar esse tipo de produto. Legal, cara. É justamente entrando na parte de certificação, isso é muito importante porque são certificações de auditorias independentes, né? Que elas fazem avaliação dos seus processos, de como está a sua estrutura, de como é feito o compliance interno da sua empresa, para daí sim, estando tudo de acordo com a legislação e com os requisitos que não são poucos, aí você estando amparado por tudo aquilo, você vai conseguir tirar a certificação. Isso é muito bacana. E parabéns pelo negócio de vocês e vocês estarem com essas certificações atuando há tantos anos. A gente vê isso com uma grande honra estar na cidade de Maringá, uma empresa como vocês. E já aproveitando para fazer um link, na sua visão, falando aí do mercado de transportadora, estamos falando de um ano que inicia aí com juros altos. Então o Copom reduziu agora a taxa de juros, mas mesmo assim continua bem alto. Estamos falando de um ano que tem Copa do Mundo, que tem eleições. A população às vezes não entende, mas isso impacta e muito nos negócios. Então eu queria saber a visão sua na questão de transportadora. Quais as perspectivas de vocês para esse ano? Já estamos em maio, praticamente no meio do ano, mas as perspectivas de que vocês tinham, do que aconteceu até agora maio, e do que vocês têm daqui para frente, o que vocês estimam, qual que é o pensamento de vocês? Cara, falando de mercado, hoje não só para transportadora, mas para todas as empresas, pessoa física, pessoa jurídica, hoje está tudo muito mais caro, igual você falou, por causa da taxa de juros. Então, tá mais caro trabalhar. Mas a nossa perspectiva é sempre positiva, a gente pensa jamais em regredir, a gente acredita muito, eu sempre penso positivo, esse é um ano de eleição, vamos ver se as coisas podem melhorar, né? Mas eu penso que, falando de mercado, o ano começa para nós ali depois de fevereiro, ali começa a animar por causa das safras, do o volume do serviço mesmo. Então tende a dar uma melhorada agora. Mas na questão de, por exemplo, a gente também atua na parte do Jaloto Seminovos, que tem a parte da venda dos nossos caminhões. A questão dos juros impacta diretamente na venda dos nossos caminhões, né? Porque fica mais caro, o autônomo ali recua na compra. Então, isso impacta também diretamente no nosso negócio. Mas a gente crê aí que no próximo semestre pode ter uma velocidade melhor aí e melhorar o mercado. A gente também espera que sim. Aproveitando falar da Jaloto Seminovos, é uma coisa que a gente admira muito, que a gente acompanha a tua rotina lá dentro, que você tem desempenhado um papel muito legal na Jaloto Seminovos. Como que é incluir o digital, que a gente sabe que é uma coisa que está ajudando muito, a gente que conhece. Explica pra gente um pouco como você teve essa ideia de trazer o digital para dentro do negócio, um negócio que veio do teu avô, que tem 40 anos, e que o digital agora está fazendo diferença nessa parte de seminovos, e como você mesmo falou, chegando a aumentar a margem de lucro, que no final do dia é o que todo mundo quer. Cara, o nosso negócio é o transporte.
Mas os seminovos faz parte do nosso negócio, a negociação dos nossos caminhões e carretas, porque eu estou em constante renovação de frota, então eu sempre preciso estar vendendo meu equipamento para adquirir um novo. Então, a Jaloto Seminovos, de forma informal, sempre existiu. Quem administrava essa parte foi sempre meu pai, com a carteira dele de clientes, motoristas, fornecedores, ele acabava repassando nossos caminhões para esse público. Só que depois da pandemia, assim, mais ou menos, começou a ficar mais difícil de repassar. Aconteceu a gente começar a ficar com o caminhão parado no pátio lá. E caminhão parado é prejuízo. Você compra um caminhão para estar rodando. Eh, eu comecei a me expor mais nas redes sociais fazendo anúncio de caminhão. Começou por isso. E o que que aconteceu? Meu pai continuou com esse público dele que ele já tinha, dessa carteira, só que por você estar atacando na internet, começou a chegar pessoas que já conheciam a empresa, mas não sabia que nós negociávamos caminhões. Então falou, pô, cara, sempre vejo o caminhão de vocês nas estradas, mas não sabia que vocês vendiam. E o cara também que não conhecia, que daí um começou a mandar para o outro e aumentou essa cadeia de clientes. Então deu muito mais velocidade para o nosso negócio. Hoje, graças a Deus, a gente consegue vender muito mais rápido devido a essa exposição que não era a cultura da empresa. A gente, na verdade, nunca se expôs. Então começou através disso aí. É nesse ponto que eu ia chegar. Eu acho E muito legal ver o cliente estar lá junto com você em cima do caminhão e isso, tudo mais. começamos a documentar Para tudo. muita gente que conhece a Jaloto há 30, 40 anos, tá lá junto com o neto do Joel, seja uma conquista às vezes tão grande quanto comprar o caminhão, Muito né? legal. Eu já vendi caminhão e carreta para pessoas que falaram, cara, eu trabalhei com o seu vô em 85. Aí eu chamo meu vô lá para conversar com o cara nem acredita. Então ficou um negócio bem legal e a gente vai documentando tudo. E através desse movimento da venda dos seminovos, começou a vir colaboradores, novos colaboradores querer trabalhar com a gente no administrativo. Motorista falou, pô, cara, tô vendo o cuidado que vocês têm com o caminhão, tô vendo o seu pátio aí, sua equipe de manutenção, controladoria, quero trabalhar com você. Então, através de uma atitude para venda, respingou em outra que deu muito certo. Então, bem legal. É uma coisa que a gente tá atacando forte agora aí na empresa, que deu muito certo. Que legal, a gente fica feliz de ver o trabalho, é realmente um trabalho muito diferente, inclusive usando até o TikTok, né, que é uma rede que muita gente pensa que esse público não tá tão ali dentro, e eu vejo que tem um engajamento gigantesco no TikTok, né? Eu não tinha conhecimento do TikTok, eu não usava essa ferramenta, então eu comecei a fazer um catálogo online, um site com todas as opções de seminovos. Só que aí uma provocação de um colaborador nosso falou assim, cara, o motorista, ele tá muito no TikTok. Eu tô nas estradas aí, eu vejo, o cara não sai do TikTok. Por que você não começa a anunciar lá? Eu falei, cara, mas caminhão no TikTok? Não tinha conhecimento, né? Ignorância. Começamos a atacar lá, hoje é nossa rede social mais forte. Da onde sai mais as vendas é do TikTok. Que legal, que legal. E como que foi para você? A gente te conhece há muitos anos, amigos de infância, vamos dizer assim. E não só por você, mas por mim também. Nunca fui uma pessoa de me expor. E por conta da empresa, por conta da tecnologia, por conta do mundo digital, por conta de tudo isso, a gente tem que quebrar barreiras, ultrapassar barreiras, quebrar paradigmas internos nossos, como dificuldade de comunicação, dificuldade de falar, dificuldade de se expor, de pegar um celular, colocar no rosto e fazer um story ali. Como foi para você essa transição de um cara que vivia uma vida normal, assim como eu, como todos nós aqui, de ter que pegar o celular todos os dias, postar 2, 3 stories, fazer 2, 3 posts e movimentar a rede social, aliado com a equipe de marketing que você deve ter e tudo. Como foi para você essa transição? Cara, no começo falar que foi bem difícil, porque não era acostumado, eu até sempre fui privado demais, eu não gostava de me expor, mas eu começo a olhar hoje, você tem muito medo de julgamento, né, do que o outro vai pensar de você, o que vão falar se eu me expor, se eu errar, o medo de errar é violento. Mas, como eu também me enquadro como vendedor, cara, eu vejo que vende mais quem aparece mais. Então, eu tenho muito orgulho do meu negócio e eu não mostrava, eu não comentava, eu não aparecia, tinha gente que nem conhecia. Então, eu virei a chavinha, cara. Eu falei, pô, se eu não vender meu peixe, quem que vai vender para mim? Se eu não acreditar no meu negócio, quem que não vai acreditar? Então, comecei a me expor. No começo você gagueja bastante, você fica tremendo, com medo, mas com o tempo você vai
vai ficando mais tranquilo e vai se acostumando à exposição, né? Eu vejo que no mundo de hoje, para qualquer negócio, a comunicação é para qualquer profissão, na verdade. Você se comunicar bem, você não ter medo de se expor e você tá nas redes sociais não é nem o futuro, é o presente, é algo que é obrigatório. Legal, cara. Realmente, a gente, quando tem uma revolução dessa, como foi a internet nas nossas vidas, a tecnologia, nós somos ainda, acho que a última geração que veio de uma geração, vamos dizer, raiz, né, que era de jogar bola na rua, de jogar burquinha, para hoje acessa ao celular, a vida digital, e que inclusive os um pouco mais antigos, pegar o meu pai, tal, não sei o seu, mas enfim, tem um pouco mais de dificuldade de se inserir nesse novo mercado, né? Então, é onde a gente talvez largue um pouco na frente. A gente tem a comunicação raiz, aquela natureza mais pessoal que Da existia antigamente, negociação, da barganha. de tudo, mas alia-se ao conhecimento de tecnologia, né? Então isso eu acho que veio para nossa geração é fundamental e agrega muito, né? O começo nos seminovos foi muito polêmico, porque foi isso aí, já foi na exposição, coisa que a gente nunca fez. Então, meu, um vídeo de celular vai fazer vender um caminhão? Não faz sentido. O cara tem que vir ver, o cara tem que pegar, tem que ligar o caminhão. E é isso mesmo. Mas o que eu comecei a mostrar? Eu comecei a documentar toda a preparação, documentar eu entregando o caminhão pro cliente X. E aí o outro cara já começou a ver, pô, o cara lá entrega caminhão toda semana, meu. O cara lá, ó o cuidado que o cara tem com o caminhão, ó o controle que ele tem com a garantia. Damos garantia de 3 meses pro cara, normal. Então, eu comecei a fazer tudo que eles fazem, que eles faziam já, só que documentando tudo. Meu pai sempre fez isso. Eu aprendi isso com meu pai. Ficar indo atrás dele lá, vendo ele fazer, vendo ele negociar, vendo meu avô negociar, como compra um caminhão. O que mudou é que eu comecei a documentar tudo. Eles não documentavam, então para eles é um pouco novidade, mas já estão acostumados agora lá. Já que você citou isso, vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro, como que é trabalhar com seu pai hoje, né? Que a gente sempre foi criado pelos pais, às vezes, como você falou, inserido dentro da empresa do pai por muito tempo, rodando em setores para poder aprender o todo. Então, como é trabalhar com seu pai hoje? E já na questão das vendas que você falou, se você tem uma métrica hoje, que eu acredito que vocês tenham, do que vocês vendiam antes, com essa exposição digital, o quantos por cento aumentou as vendas de vocês? Trabalhar não só com o meu pai, com a família, tem a parte boa e tem a parte, assim, que é um pouco mais polêmica, no sentido, assim, que lá a gente não mistura. Então, o problema profissional, nós lidamos lá, nós discordamos muito, porque são opiniões diferentes, são gerações diferentes, mas no final, o que a gente coloca na balança? Qual que é a melhor decisão que é em prol da empresa? Então, daí, depois disso tudo, resolve. Então, briga, eu falo briga, mas são discussões profissionais, a gente não leva pro pessoal. Das 6:30 da tarde, das 7 horas da noite, vamos todo mundo pro churrasco, pai, filho, vô, tudo amigo. E falando dos dados, a maior diferença que eu vejo foi na velocidade da venda. A quantidade, nós sempre acabamos vendendo e recomprando novo. Então, o que mudou foi na velocidade, de mais gente tá vendo as vendas de caminhões e carretas e tendo muito mais procura. Então, hoje eu sou muito mais veloz, mas a quantidade em si, nós sempre vamos anualmente renovando, né? Então, sempre estamos vendendo e comprando, mas a velocidade foi absurda. E no momento de taxa de juro tão alta assim, um mês de um caminhão é um resultado financeiro no final, né? E para vocês, assim, para entender da operação de vocês, já apareceu alguma vez para vocês alguma entrega inusitada, diferente? Porque vocês têm hoje, né, um cronograma, vocês atendem, como você falou, pallets, você atende entrega de óleo, etc. Já surgiu alguma vez algum pedido diferente de uma entrega que vocês não haviam feito ainda, de um produto diferente? Ou, e também já elencando para você poder responder conjuntamente, já teve alguma situação que aconteceu com vocês? Porque por muitas das vezes um cliente contrata vocês para fazer aquele transporte, de vocês suspeitarem de algo criminoso, de algo ilícito, de algum problema, que vocês acabaram vivenciando isso, ou às vezes não vivenciando, mas sendo, infelizmente, pego por uma polícia, de um problema que não era de Sim. vocês, que vocês só assumiram o transporte. A cotação do frete, na verdade, posso te falar que semanalmente chega produtos ali que algo duvidoso. Só que daí a gente tem um crivo muito grande ali para você poder entrar, para a gente estar carregando o teu produto, né? Então, devido às certificações que nós temos. Então, existe um crivo muito, muito alto ali da parte comercial para blindar a empresa disso.
Mas assim, falando da parte do transporte mesmo, a logística em si, foi onde eu trabalhei por muito tempo, ela é imprevisível, que quem não é do meio não enxerga muito isso. Mas, por exemplo, se eu tenho um carregamento de Maringá para o Belém do Pará, são mais de 3.000 quilômetros. Então eu já tenho uma data programada ali que o cara vai ficar de 3 a 4 dias na estrada. Acontece muito imprevisto, pode acontecer de um pneu estourar, do motorista ficar doente, do caminhão ter que fazer alguma manutenção. Por mais que o caminhão é novo, às vezes pode acontecer algum imprevisto. Então, semanalmente aí a gente tem que manobrar o time, tem que ter caminhão reserva para suprir, porque o cliente não quer saber do teu problema, ele quer que você resolva, né? Ele te contratou para entregar a carga. Então, nós temos uma equipe ali só cuidando disso aí, de imprevistos ali que podem acontecer, acidente na estrada com terceiros, e você tem que ficar esperando na pista. Então, semanalmente aí acontece imprevisto que a gente precisa resolver o mais rápido possível. E já nessa linha que você está falando de imprevisto, dentro da nossa operação também, da Smart Private Capital, nós temos a venda de seguros, que é justamente para isso. O seguro nada mais é para te cobrir na hora que acontece um imprevisto. É um acidente, é um roubo, é alguma coisa que vai trazer um prejuízo para o cliente, né? E justamente nisso eu queria entender de vocês, como você vê a importância, principalmente vocês que trabalham com transporte, de o seguro de carga, o seguro do caminhão, de tudo isso aí para poder rodar uma operação de forma mais tranquila, sem que surja um imprevisto que traga um prejuízo grande para você, para o seu cliente, né? Que possa impactar de alguma forma. Igual a gente estava falando no começo hoje que as coisas estão muito caras, aí o seguro se encaixa completamente nisso aí, porque é um bem muito, muito valioso, né? O caminhão, a vida do motorista que está ali, então o caminhão, a carreta. Então o seguro ali é essencial da carga, seguro contra terceiro. Então eu falo assim, quanto menos caminhão o cara tiver, eu acho que é mais importante ainda ele ter o seguro. Mas isso aí também é algo que é inegociável, precisa ter. Tem algum caso que já aconteceu com vocês? Contar uns 2 casos legais aí. Legais não, né? Mas que o pessoal vê Que a que solução realmente foi legal e te a ajudou. solução foi legal, mas assim, que acabou acontecendo, às vezes algum acidente, algum roubo, alguma coisa. Você tem algum que vem na sua memória que você pode compartilhar com a gente? Cara, nós tivemos um caso a gente fez uma uma aquisição de carretas para uma operação do óleo vegetal e carretas novas. E um terceiro foi lá, cruzou com o nosso motorista, o caminhão e a carreta deu perca total. Ele não estava carregado, ele estava indo para o carregamento. Só que, graças ao seguro do terceiro, isso foi em Itapetininga, São Paulo. Graças ao seguro de terceiros que nós temos, cobriu todo o custo, né? Mas se você já não tem o seguro, o caminhão ali na época estava financiado, eu ia estar pagando por um bem que eu não ia ter. Então, importância 100%, 100%. Precisa. Legal, cara. E assim, falando de investimento, tem algum investimento que vocês já fizeram? Porque é normal, nós empresários, a gente tenta buscar da maior forma possível, a gente investir em algo que vai trazer retorno, novas frentes, né? Novos braços. Teve algum investimento que te vem na memória que vocês projetaram, planejaram, que acabou não dando certo? Ou algum também que vocês planejaram, projetaram e acabou dando muito certo? Cara, tem uma história legal que nós estamos ali na Avenida Colombo há mais de 40 anos ali. Não começou ali, mas o meu avô, há 40 anos atrás, adquiriu aquele imóvel ali. E era só metade do que é hoje. E chegou uma época, agora eu não lembro se foi 2010, 2008, mais ou menos, ele tava com um caixa pra gente comprar na época 10 caminhões, que iria aumentar muito o serviço. Seria um excelente negócio para a empresa. E ele viu a possibilidade de comprar o imóvel do lado. E na época não fazia muito sentido, porque não precisava tanto daquele espaço, porque o nosso pátio ali cabia a demanda que a gente tinha. Eu podia usar esse caixa para mim comprar caminhão para ter mais serviço, e ele optou pela estratégia de adquirir o imóvel do lado, quebrar o muro e aumentar a empresa. E hoje falta espaço, então foi uma estratégia que todo mundo na época criticou. Cara, aumenta o teu negócio, vamos comprar mais caminhão, que é o que traciona o nosso negócio, né? E ele foi lá,
adquiriu essa outra metade, que hoje lá é o terreno todo. E hoje é o que salva a gente, cara, do estacionamento, pátio, porque não ia ter espaço para guardar os caminhões. E além do retorno E financeiro além do também retorno, disso, né? Porque exatamente. ali, né, quando você Valorizou. começou lá, antes até da gente nascer, É o que a gente estava a conversando antes. região... Ali era o fim da cidade, antigamente, Exatamente, né? era uma região totalmente industrial, realmente o local para transportador, e hoje tem ao lado de vocês a Havan. Tem a Havan, tem Várias torres residenciais torres saindo por residenciais ali. ali. Se você conversasse comigo há 10 anos atrás, Ninguém você falasse, só ia acreditava. falar que é conversa de louco. Então, como o mercado vai mudando, né? A cidade vai crescendo. Hoje ali é dentro da cidade. Cara, legal. Pra gente já finalizando aqui, mais 2 questionamentos para você. Primeiro, o que que você vê de mercado futuro para Jaloto Transportes aí na projeção dos próximos 5 anos? Qual que é a projeção de vocês? O que que vocês desejam fazer? Para onde vocês querem seguir e aonde vocês querem chegar nesses 5 anos? Tá. Tem 2 braços aí que a gente está atuando forte aí agora, que é uma perspectiva que a gente está trabalhando, é no e-commerce. Nós estamos investindo em insider, em baú, para começar a tirar nesse lado do e-commerce que a gente não estava atuando até ano passado. E a questão dos seminovos, por que que a gente tá botando velocidade nisso? Eu tenho um planejamento aí que eu quero melhorar o ano da minha frota. Então, hoje nós temos na Jaloto caminhões até 10 anos de uso, mais ou menos. Eu queria mudar esse número para 5 anos de uso, para eu ter caminhões mais novos na frota. Então, vender mais, comprar mais. Se você vender melhor e mais rápido, exatamente. você tem que voltar menos para comprar o novo. Eu tenho que voltar menos e eu tenho menos custo de manutenção, que um caminhão mais novo tende a ter menos manutenção. Então, eu enxugando isso aí, eu subindo 5 anos meus caminhões, eu creio que vai melhorar muito a velocidade da minha entrega e a qualidade dos meus caminhões. Eu vou ter sempre caminhão novo. Então, esse é um projeto que estamos estudando bastante e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Legal. E já nessa linha volta naquele assunto que a gente falou, questão de planejamento da empresa, entendeu? Então é a empresa se planejar, a empresa se estruturar, a empresa ver onde que ela quer chegar. E num caso desse, que é o projeto da empresa de planejamento, é aquisição de caminhões novos para poder que os antigos sejam vendidos e diminuir a diferença entre o novo e o antigo. Então isso aí, o consórcio entra muito bem, porque uma pessoa que ela compra um consórcio hoje numa projeção de 5 anos, fazendo uma estrutura certa, um planejamento correto, com assessores bons, você vai conseguir dentro de 5 anos ser contemplado para você fazer essa aquisição. E isso serve para caminhões, para carro, para imóveis, para todos os produtos que um cara que investir em consórcio com assessoramento correto vai conseguir. Então é justamente isso que a Smart Private Capital faz hoje e a gente busca justamente isso. Assessorar os nossos clientes de maneira inteligente, com que ele alcance seus objetivos dentro do prazo que ele quer para ele, para o futuro dele e da família dele, entendeu? E por fim, vou te fazer uma pergunta pessoal. O que você vê de futuro de Guilherme Jaloto? O que você planeja para você nos próximos 5 e nos próximos 10 anos? Você olhando, vamos dizer, se fosse daqui para frente, olhando o Guilherme em 2031, quem seria esse cara, o que ele estaria fazendo? E em 2036, quem vai ser esse Jaloto, o que ele vai estar fazendo? Cara, a primeira coisa, sem dúvida, é continuando buscando Deus, que eu acho que sem Deus nós não somos nada, então eu creio muito nisso. Toda decisão que a gente toma na empresa também parte de uma oração antes, então a gente. Eu foco muito nisso, então para mim, primeiramente é Deus. E também eu penso assim: minha esposa tá grávida, daqui 2 meses chega mais uma filha aí, então se Deus quiser que venha com muita saúde, que o resto a gente resolve. 2 menininhas lindas e espero estar com a minha família, tá com a empresa bem, se Deus quiser, as meninas lá com o papai trabalhando, e é isso aí, a família com saúde, que o resto a gente resolve. E você, na experiência que você está tendo hoje, até vou fazer mais uma pergunta. Hoje, da família, tem outros primos que cuidam junto contigo, na linha sucessória, vamos dizer, ou você é o número 1 ali, vamos dizer, para ser um futuro CEO? Cara, na linha sucessória eu sou o neto mais velho, né? Então eu fui que entrei primeiro no negócio, mas nós temos eu tenho minhas primas que também estão no negócio, uma atua na parte ela é da parte jurídica do negócio, ela cuida das certificações, ela é advogada. Eu tenho também minha tia que está no RH,
mas a questão do negócio da empresa mesmo, o caminhão em si, quem tem essa paixão sou eu. Então, mas nós somos um time muito grande lá, então tem serviço para todo mundo. Que bacana, irmão. Então, irmão, agradeço imensamente aqui, primeiro pela nossa amizade, por a gente compartilhar dos mesmos princípios religiosos, de colocar Deus à frente de tudo, princípios familiares, de colocar a família sempre à frente de tudo, de ser um cara que é um baita do empresário, um cara que busca todos os dias ser uma pessoa melhor, tanto para si quanto para os outros. Então, um empresário bom é aquele que quer ser uma pessoa melhor para ele, quer ser um empresário melhor, mas também proporcionar para sua equipe, para o seu time, ser uma liderança bacana, ser um cara que transborda uma liderança, um amor, uma compaixão e faz bem para outras pessoas. E a gente vê isso muito em você. Tanto quando a gente era amigo, a gente continua sendo, mas como hoje sendo um empresário também. Então, parabéns pela sua jornada, a gente agradece a sua presença aqui, agradece você ter disponibilizado seu tempo de estar aqui. A gente sabe que a sua vida é muito corrida. Muito obrigado pela parceria, pela amizade, pela irmandade. Você é um cara muito querido pra gente. E que esse seja o primeiro, mas não o último dos podcasts que a gente vai fazer junto. Vamos ter outras experiências. Se Deus quiser, com o Jaloto daqui 5 anos, com o Jaloto daqui 10 anos, para a gente ver esse projeto se concretizar, que a gente não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Com certeza, fiquei muito feliz com o convite, quero agradecer Felipe, Paulo, Valeu, meu amigo. amigos aí de longa data, amigos, quando eu até brinquei que o Felipe fez o convite, eu falei, meu irmão, você não faz convite não, você convoca. Então chamou, a gente vem falar com a gente mesmo, parte comercial, então tem que vir falar, tem que mostrar, pôr a cara a tapa aí. 2, 3, tem bastante Vamos fazer aí, coisa pra vamos gente fazer falar. aí. É o que a gente já faz, só que agora tá gravado, né? Então, vambora. Fechou. Gente, então é isso aí. Hoje tivemos aqui Guilherme Jaloto, da Jaloto Transportes, uma grande honra, um amigo, um grande empresário. Ficamos por aqui e vamos nos acompanhando, que vai ter muito mais ainda por vir aqui nessa Expo Engá 2026. Um abraço a todos. Valeu. Valeu, gente. Mais um SmartCast. Sejam todos bem-vindos para mais um Smartcast e a gente